E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar com vocês sobre a quantidade de séries ideais para cada grupamento muscular com relação à resposta hipertrófica, ok? Então eu vou analisar primeiramente ali a fisiologia ali por trás do volume de séries e depois analisar alguns trabalhos e, consequentemente, passar para vocês algumas sugestões para vocês colocarem em práticas na prática, né, tanto com os alunos de vocês, quanto também com vocês, ok? Antes de falar exatamente do volume de séries, eu quero falar com vocês duas coisas. A primeira coisa é sobre o princípio da sobrecarga progressiva, né, que eu coloquei aí, seria a variável mais importante, né? Então, o que é o princípio da sobrecarga progressiva? É um princípio básico ali do treinamento, que nem vem da musculação, nem vem do treinamento de força em si, ele vem do treinamento desportivo, certo? Aonde a gente colocou, né, para o treinamento de força, onde ele diz que você precisa fornecer para aquele organismo daquele indivíduo cargas nas quais esse organismo não está adaptado. Então, o que tu tem que fazer? Tem que sobrecarregar ali aquele músculo daquele indivíduo progressivamente com cargas nas quais esse indivíduo não está adaptado. Quando a gente fala de carga na musculação, a gente não está falando só do peso que você coloca em determinado exercício, a gente está falando da intensidade, a gente está falando da massa que você coloca em quilos ali naquele movimento que você vai fazer. E sim das variáveis metodológicas do treinamento de força, né? Intensidade, volume, intervalo entre as séries, né? Amplitude de movimento, se a série é ou não até a falha, enfim. Tu pode fornecer sobrecarga progressiva manipulando essas variáveis. Beleza? Então o que a gente tem hoje com relação à resposta hipertrófica não é que isso aqui é melhor que aquilo. E sim fornecer sobrecarga progressiva, tá? Naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu estou progredindo e realizando o planejamento de treinamento pelo volume de séries. Então, você vai progredir o volume de séries, beleza? Depois eu vou até passar uma sugestão para vocês com relação a isso. Então, primeira coisa, você precisa progredir aquilo que você está fazendo, tanto com você quanto também com o seu aluno. Outra coisa muito importante é sobre a ativação muscular durante aquele movimento que você está fazendo. Por que você tem que saber isso? Porque você tem que analisar se aquela série que foi realizada, ela foi realmente efetiva para maximizar a resposta anabólica daquele músculo, certo? Então hoje, atualmente, a gente vê aí um bocado de coisa que o pessoal tenta colocar como importante, que nem é a escolha do exercício, o exercício aí só vai direcionar para onde vai o estresse, certo? E outra coisa, ativação muscular de um determinado exercício não quer dizer que aquele músculo vai hipertrofiar. A hipertrofia ela é uma adaptação fisiológica, é uma coisa crônica, tu está se preocupando com uma coisa que é aguda. Então você tem que analisar aqui se a série que você fez gerou um máximo trabalho daquele músculo. Porque às vezes a pessoa realiza uma série que não é tão efetiva ali para maximizar a resposta anabólica e depois hipertrófica. Ok? Então, primeira coisa aqui, eu não vou discutir isso aqui de maneira muito aprofundada, eu vou falar bem rapidamente. Então, olha só, se você põe aqui um peso que você consegue fazer 15 repetições, se você põe um peso aqui, você consegue fazer 30 repetições, porém você só faz 15, ou seja, você ficou muito longe da falha, você não tem uma máxima ativação de todas as fibras musculares desse músculo, ok? Justamente porque você ficou muito longe da falha com uma intensidade que era leve. Se você põe também um peso aqui para 30 repetições e faz 24 repetições, nota que você ativou mais unidades motoras, ativou mais fibras musculares, mas mesmo assim ainda ficaram muitas fibras aqui, ó, em branco. Essas fibras que estão em branco, elas não foram ativadas. Agora, se você leva a sério até a falha concêntrica com um peso, mesmo que esse peso esteja leve, você vai ativar, quase todas as fibras musculares. Se não forem todas, fica muito próximo de ativar todas. Então, o que isso quer dizer? Que você colocou muitas fibras musculares sob trabalho mecânico naquele exercício, naquela série.
Agora, quando você vai utilizar um peso mais elevado, uma intensidade mais elevada, que você consegue fazer no máximo 10 repetições, e você faz, por exemplo, 5 repetições. Aí você ficou também longe da falha. Você não ativou muitas unidades motores. Agora, quando você colocou uma série, um peso, uma intensidade, quer dizer, para fazer 10 repetições e fez de 7 a 8, ou seja, você levou a série próximo da falha concêntrica, você já ativou quase todas as fibras musculares. Certo? E se você levar a série até a falha concêntrica com um peso elevado, você ativa todas as fibras musculares, justamente porque você levou a série até a falha concêntrica. Então, o que você nota aqui nesse exemplo fisiológico aqui que eu dei? Que se você põe um peso mais leve, você tem que levar a série até a falha concêntrica para essa série ser efetiva em uma resposta anabólica e, consequentemente, tentar maximizar a resposta hipertrófica, ok? Agora, se você põe um peso mais elevado, um peso ali para 8, 10, 12 repetições no máximo, você não precisa levar a série até a falha concêntrica. Você precisa, no mínimo, ir próximo dela. Então, isso já é um dado que você vai saber que a série tem que ser levada a, no mínimo, próximo da falha. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, olha só, fiz um resumo aqui para vocês, tá? De séries efetivas e séries que você não vai... enfim, não vai ser efetivo ali para a resposta anabólica. Se você põe um peso ali, ó, com carga elevada, um peso alto, tá? Que você deixa no máximo 2 repetições, de 0 a 2 repetições na reserva, tu tem uma ótima tensão, um ótimo estímulo mecânico, então essa série foi efetiva. Mesma coisa se tu põe uma série moderada e deixa de 1 a 2 repetições na reserva, mesma coisa. Se tu deixa uma repetição na reserva com carga baixa, de 0, né, leva a série até a falha, ou no máximo uma repetição na reserva, né, um movimento ali na reserva, também é efetivo. Agora, se tu põe um peso leve e deixa de 5 para cima repetição na reserva, você já ficou muito longe da falha, esse estímulo ele é ineficiente, esse estímulo ele é débil, então essa série ela não vai ser efetiva para a resposta anabólica. Então, primeira coisa que você tem que analisar é isso aqui, ok? Agora eu vou falar do volume sim. O conceito de volume de treinamento, ele tem a ver com a quantidade de estímulo ou trabalho que tu dá para um determinado músculo. Então, ou seja, é um negócio que tem a ver com a quantidade, tá? E não com a qualidade, e sim com a quantidade de trabalho que tu dá para o músculo. Esse volume de treinamento, ele tem as variáveis que são relativas ao volume. Tu tem o número de repetições, o número de séries, a frequência semanal e os exercícios, certo? Todas essas variáveis aí de volume, também você pode, por exemplo, aumentar o volume aumentando o peso também, tá? Todas essas variáveis que eu acabei de falar, elas podem diminuir o volume ou aumentar o volume, certo? No caso aqui a gente vai falar do número de séries, mas as repetições podem também aumentar ou diminuir o volume. Como também você pode fornecer mais uma sessão de treinamento para um determinado músculo, né? E aí também você pode aumentar o volume fazendo isso. Como também você pode diminuir uma sessão e diminuir esse volume. Então olha só, o que é o volume total de treinamento ou o volume de carga? É o número de séries que você faz em um determinado exercício com o número de repetições com peso levantado. Você pode também utilizar o número de séries para aumentar ou diminuir o volume, como eu estou falando. No caso do que a gente vai conversar hoje, a gente vai levar em consideração o número de séries, tá? Só isso. Para a prescrição do volume de treinamento e a análise, né, de da quantidade de séries que é ótima para substanciar ali a resposta hipertrófica, ok? O que acontece, pessoal? Dentro desse produto, dessa multiplicação que tem aqui, para um personal ali que atende muitas pessoas ali no mesmo dia, fica muito difícil de controlar, ok? Por isso que o número de séries ele fica mais fácil de tu controlar e progredir e prescrever o treinamento em si. Isso aqui a gente utiliza mais para controle. Agora é óbvio, né? Por exemplo, tem planilha que já faz isso, por exemplo, atualmente. Vamos analisar a questão do volume com relação à fisiologia da hipertrofia muscular. Então, por que o volume ele é muito bom para resposta hipertrófica? E por que as pessoas, né, dizem que o volume é a principal variável do treinamento
com relação à hipertrofia muscular, né? Inclusive sendo uma questão aí de dose-resposta, ou seja, parece que quanto mais tu aumenta o volume, mais resposta hipertrófica você vai ter. Então tá aqui o volume. O que é o volume? Né? Mediante o número de séries, o número de repetições e o peso levantado que você carrega em um determinado exercício, você vai fornecer um trabalho mecânico. Então você vai aumentar a mecanotransdução. A mecanotransdução é o principal mecanismo de resposta hipertrófica, certo? E ao final disso você vai aumentar a síntese proteica. Então por que o volume de treinamento ele é bom para hipertrofia? Porque ele aumenta a síntese proteica para aquele músculo, certo? Por isso que eu falei, o exercício que você vai escolher para um determinado músculo, ele vai direcionar. E o volume vai fornecer o trabalho mecânico. Então essa discussão de como executar o treino, como executar o movimento, cara, tipo, o exercício só vai servir para isso, certo? Se tu não colocar volume e intensidade naquele exercício, já era, tu não vai ter nenhum tipo de resultado, tá aqui, né? Qual é o melhor exercício? O melhor exercício é o supino pro peitoral, beleza, mas tu treinou com uma carga baixa e deixou 5 repetições na reserva, e aí, qual é o resultado que tu vai ter? Não vai ter resultado de mecanotransdução ali dentro daquele músculo, ok? Eu vou trazer aqui para vocês esse trabalho aqui de meta-análise do professor Brad Schoenfeld, onde ele investiga a quantidade de séries ideais para hipertrofia muscular. Então, o que é o melhor para hipertrofia muscular? Alto volume de séries ou baixo volume de séries? Do lado direito, tá? Vou marcar aqui para vocês. Deixa eu até... Pera aí. Deixa eu diminuir isso aqui só para vocês conseguirem ver, tá? Olha só, do lado direito está escrito favorável a alto volume, e do lado esquerdo está escrito favorável a baixo volume. Nota que o diamantezinho está do lado direito. Então o resultado estatístico de todos os trabalhos está sendo favorável ao alto volume. Beleza, o que é um alto volume de treinamento? Vou falar aqui para vocês o que é o alto volume de treinamento. Olha só, dentro desse trabalho a gente chega a dois resultados. O que são os dois resultados que teve? Hipertrofia significativa pode ocorrer com baixos volumes, ou seja, menos que 4 séries por semana. Então teve gente que hipertrofiou fazendo baixo volume. Porém, para maximização dos resultados, recomenda-se fazer no mínimo 10 séries por semana para cada grupo muscular, para maximizar o volume de treinamento. Então um alto volume de treinamento seria de 10 para cima, certo? Seria você executar de 10 séries por semana para cima. Então o filé começa aí. Para a maioria das pessoas vão ter um bom resultado a partir de 10 séries. Então esse é o mínimo. E aí, nesse trabalho, a gente nota um resultado adicional, certo? Para cada série adicional. Então tu tem aí quase 0,5% de resposta hipertrófica a mais, colocando uma série a mais, né? Então, olha só, por exemplo, se a pessoa faz menos que 5 séries, teve esse resultado aqui de hipertrofia, 5,4. Se faz de 5 a 9, teve esse resultado aqui de hipertrofia. Agora, se a pessoa faz mais de 10 séries, ela teve esse resultado aqui. Então, ou seja, isso é um efeito que a gente diz de causa de dose e resposta, certo? Beleza. Olha esse outro trabalho aí, que comparou um grupo fez 16 séries, outro grupo fez 24 séries para cada grupo muscular, outro grupo fez 32 séries. Dentro desse trabalho, quem teve mais resultado de hipertrofia foi justamente esse grupo aqui, que fez 32 séries, certo? Então, novamente, parece existir um resultado ali de dose-resposta de hipertrofia. Quanto mais você faz treinos volumosos, mais resposta hipertrófica anabólica você vai ter. Porém, olha só, outra coisa aqui que a gente vai analisar. Porém, quando a gente vai analisar os resultados individuais do trabalho, esse carinha, olha aqui, ó, G24, bolinha cinza. Esse cara aqui, por exemplo, fez 24 séries só. Ele teve mais resultado que esse e que esse aqui, que fizeram 32 séries. Mesma coisa quando a gente vai analisar a hipertrofia do tríceps braquial. Esse cara aqui fez 24 séries, esses carinhas aqui, ó, fizeram 32 e tiveram menos resultado. Ou seja, quando a gente vai
analisar, de maneira geral, beleza. Parece que quanto mais volume você fazer, quanto mais séries você fazer, melhor para hipertrofia muscular. Só que tem gente que vai ter menos resultado, certo? Tem gente que vai ter mais resultado treinando menos, fazendo menos séries, né? Então vai muito na questão da individualidade, certo? Mas não é isso que eu quero falar hoje com vocês. Mas a ideia é realmente você ir analisando. Você vai colocando em prática contigo ou com o teu aluno e vai analisando se esse cara está tendo resultado, está tendo resposta ali. Porque porque os indivíduos que fizeram 32 séries tiveram mais resultado? Possivelmente foi porque eles levantaram mais peso. Então, como eles faziam mais séries, eles carregavam mais peso, justamente porque estão fazendo mais séries ali. Então, por exemplo, olha, o G32 aqui, o grupo que fez 32 séries, carregou quase 80 mil quilos, enquanto quem fez 24 carregou 50 mil quilos, né? Não, 600 mil quilos. Então, é isso. Como eles treinaram com mais volume de séries, eles conseguiram levantar mais carga acumulada. Tipo, teve uma maior acumulação de carga. Obviamente, a gente já discutiu sobre isso, né? Teve uma maior mecanotransdução e foi isso que aconteceu. Olha esse outro trabalho aqui, mesma coisa. Um grupo para membros inferiores fez 9 séries, outro grupo fez 27 séries para membros inferiores, para quadríceps, né? E outro grupo fez 45 séries. Aí bora analisar aqui os resultados. Ó. Todos os grupos tiveram crescimento muscular significativo na área de secção transversa, mas o grupo que fez 45 séries apresentou ganho superior no bíceps braquial, coxa média e coxa lateral, tá? E o tríceps braquial teve aumento apenas no grupo que fez 45 séries para o grupo muscular, né? 5 séries aqui, tá? Aí exemplos de crescimento, coxa média do grupo que fez 9 séries, tá? Teve um volume aí muscular de aumento de 3,4%. Porém, o grupo que fez 45 teve 12,5%, ou seja, né, quase o triplo aí. O triplo ou quase 4 vezes mais. Ou seja, houve relação dose-resposta, efeito maior no grupo que fez mais séries. Beleza? Porém, tem um negócio aí que a gente tem que analisar. Primeiro que o volume, né, os pesquisadores, as autoridades, os caras que mais falam de volume de treinamento, mais pesquisam sobre isso, eles falam que o volume se comporta numa forma de U invertido. O que isso quer dizer? Por exemplo, tu tem aqui um volume débil, ou seja, você faz um estímulo ali de volume de treinamento, né, de séries, por exemplo, que não vai causar resposta anabólica maximizada e muito menos de hipertrofia muscular. Aí tu tem um ótimo volume de treinamento aqui, ó. Então, ou seja, um estímulo onde vai te causar a maior resposta hipertrófica. Porém, se tu passar desse ótimo estímulo de treinamento, você causa um overtraining, certo? Por isso que é um invertido. Ou seja, você aumentando o volume, aí você está achando que essa pessoa ela vai ter um resultado melhor, quando na verdade ela não vai ter um resultado melhor, ela vai ter um resultado pior, né? Por quê? Porque você está colocando ela sobre um estímulo onde ela não consegue se adaptar a esse estímulo, certo? Aí tu tem aqui o que a gente chama de séries desperdiçadas, que é do professor e pesquisador Dankel, onde ele diz que todo mundo tem um limite anabólico. Então, por que você faz séries, né? Por que você faz múltiplas séries, por exemplo, no agachamento? Porque você sabe que quanto mais séries você fazer, melhor. Só que, fisiologicamente, o que você quer? Você quer aumentar a síntese proteica para aquele músculo. Aí, por isso, você faz mais séries. Porém, esse negócio aí de aumento de síntese proteica, ela não é ilimitada. Todo mundo tem um limite. E a partir do momento que você faz mais que o seu limite, você começa a desperdiçar séries, né? Então, vamos dizer que seu limite são 15 séries, por exemplo. Vamos dizer que seu limite seja 10 séries para um grupo muscular na sessão. Só que tu está fazendo 15. Ou seja, você está fazendo 5 séries a mais que são desperdiçadas. São 5 séries a mais que não vão aumentar a síntese proteica, não vão te gerar mais resultado. Então são 5 séries a mais que você está desperdiçando, né?
Aí o modelo aqui de periodização, onde você aumenta e progride o número de séries. Porém, você faz uma progressão do número de séries e também faz diminuições. Nesse esquema aqui que eu estou fazendo para vocês, didático. E se vocês forem analisar, isso aqui, ó, é uma coisa anual, ó. Tem aqui um aumento linear e progressivo. Começa com 12 séries da primeira semana à oitava. Depois na 20ª semana você faz 15 séries. Depois da 21ª à 32ª, 18 séries. Aí em vez de você aumentar de novo, você faz uma diminuição para 9 séries, que a gente chama aqui de deload. Certo? Por que a gente faz isso? Porque tu passou aí inúmeras semanas progredindo o volume, né? Fornecendo sobrecarga progressiva. E esse músculo ele precisa também de um descanso. Por quê? Porque ele está sempre trabalhando muito e está sempre trabalhando em progressão. Então ele precisa de umas, entre aspas, férias. Certo? Depois, quando terminar o deload, você aumenta de novo para 24, depois 28, né? E aí, nas últimas semanas ali do ano, 7 séries só. Então, uma progressão mediante o que eu conversei com vocês sobre o princípio lá da sobrecarga progressiva, né? Beleza? Então, olha só, pessoal. Com isso, eu tenho o meu curso de Fisiologia da Hipertrofia Muscular, onde eu estou oferecendo para vocês. Deixei o link, tá? Aqui nas informações abaixo aqui dos comentários, ok? E aí, o que é que tem nesse curso? O que é hipertrofia, como ocorre a ativação muscular, mecanismos que geram ali a resposta hipertrófica, fisiologia do pump muscular, as variáveis do treinamento e hipertrofia, a resposta individual, genética, isso aqui são tudo módulos, tá? E muito mais, é um curso muito completo. O que eu falei hoje é o quê? Deixa eu ver, 3% do que tem lá. Não é quase nada, tem muita coisa lá. E aí, se vocês quiserem adquirir com um valor aí um valor promocional, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição, ok? E se tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, WhatsApp, que aí a gente tira, ok? Obrigado, pessoal, até mais, hein?